Meu nome é Jair, eu tenho 47 anos, eu sou empresário do ramo de aço. Eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora, eu sempre trabalhei muito pelos meus sonhos, né? E eu achava que eu podia resolver tudo com a força do meu braço. Isso eu entendia que o fruto daquela empresa era o fruto do meu trabalho. Eu não enxergava como uma permissão de Deus, era o fruto do meu trabalho. A gente passou por uma crise, né? E a empresa não teve condição de se manter, então ela acabou quebrando. E todo o meu conhecimento de mercado, toda a minha condição acadêmica, todo o meu conhecimento teórico não impediu dessa empresa vir a falir. Na época, eu perdi 1,5 milhão e ainda fiquei devendo 500 mil reais para credores. Quando você perde o capital, porque ali estava todo o meu trabalho, toda a minha vida estava ali naquela empresa, né? Então, quando você passa por uma situação dessa, a primeira coisa que vem na cabeça do empresário é ele tirar a vida dele. Porque diante do endividamento que eu já tinha, que eu tinha perdido, eu criei um endividamento ainda maior. Então eu já sabia que eu ia passar por um deserto muito grande, né? Credores batendo na minha porta, banco, ação trabalhista, né? Fornecedores. Então o empresário ele já sabe que ele vai passar por tudo isso, por toda essa cobrança, né? Então ele acha mais fácil, muitas vezes acontece, ele acha mais fácil dar um tiro na cabeça e acabar com tudo. Eu fiquei praticamente 3 anos sem condição de fazer nada. A minha cabeça não funcionava. Então o que eu fiz? Eu tinha esse apartamento, eu fechei esse apartamento, porque eu não tinha condições de pagar nenhum condomínio, eu não tinha condições de manter a minha família, né? E eu fui morar com a minha sogra. Eu fui exatamente morar de favor, viver do salário de uma aposentada. Eu me sentia um derrotado. Eu era um derrotado. Naquele momento eu era um derrotado. Eu dependia da minha sogra para tudo. Eu dependia dela para tudo. O que me sobrou foi um carro caindo nos pedaços, cheio de multa, cheio de dívida, e que eu dependia dela com 10 reais para colocar gasolina no carro. O período mais bonito da criação do meu filho eu perdi. Eu não vi meu filho crescer até os primeiros 7 anos, eu não vi ele crescer. Então foram perdas que, assim, eu não tenho como recuperar. Não tenho como recuperar. Eu tentei o suicídio através de medicamentos, né? E eu lembro que eu tentei o suicídio uma vez, que eu ia me atirar na frente de uma carreta. Quando você atenta contra a sua própria vida, é porque você perdeu a fé. Não, foi a revolta. Eu falei, não, Deus, se Deus é comigo, Ele tem que mudar essa situação. Ele tem que mudar essa situação, porque eu não aceito mais viver da forma que eu estou vivendo. Da forma que eu estou vivendo, eu já tinha tentado o suicídio 2 vezes. E ia tentar uma terceira. No meu apartamento, no meu andar, tem uma senhora que ela frequenta a igreja já há 38 anos. Então ela fez o convite para mim, para minha esposa, por várias vezes ela convidou, mas eu não queria ir. Acho que não sei por que essa resistência, mas eu resisti a ir. Quando eu cheguei na igreja, eu fiquei maravilhado com a arquitetura da igreja e com a recepção que eles dão pra gente. Eu senti logo na entrada eu senti uma paz muito grande, onde fazia muito tempo que eu não sentia uma paz daquela. Eu lembro que eu cheguei 1 hora antes da reunião começar, né? E ali aquele espírito que estava ali na igreja, né? Aquele fundo musical, aquele fundo de oração ali, ele foi me trazendo uma paz muito grande. Eu cheguei na igreja em julho, em dezembro, em novembro para dezembro teve a Fogueira Santa. E eu não sabia o que era a Fogueira Santa, eu nunca tinha ouvido falar em Fogueira Santa, não sabia nem o que era. Mas quando o pastor ele pregou ali no altar, como que era a Fogueira Santa, eu vi aquele testemunho, aquilo lá me chamou muita atenção. Mas eu não tinha nada para sacrificar, eu estava quebrado. Eu devia para todo mundo, né? Eu não tinha o que sacrificar. Então o que eu fiz? Aquilo me chamou tanta atenção, o pastor ele passou uma fé tão grande naquela palavra, que eu lembro que a minha sogra ela tinha me dado 50 reais para colocar gasolina no carro. Então o que eu fiz? Eu coloquei 40 reais de gasolina. E eu peguei 10 reais e comprei bala. Fui vender bala no Farol. E na época eu fiz acho que 260, 270 reais, eu acho que foi o valor do sacrifício.
E eu coloquei todo esse valor no altar. Esse valor ia me ajudar, porque eu poderia colocar 2 tanques de gasolina, mas eu coloquei tudo no altar. Eu lembro que o dia que eu coloquei o sacrifício no altar, porque ali era para quem não tinha nada, né? Para quem não tinha 10 reais, para quem dependia da sogra, 270 reais era muito dinheiro, né? Quando eu coloquei aquele envelope no altar, ali estava, eu não fiquei com nada no bolso, eu devolvi tudo naquele envelope. Mas quando eu coloquei no altar, eu senti uma coisa diferente. Eu senti que ali, Deus ele era comigo. De uma ponta do altar na outra, a minha vida mudou. Muda dentro, né? E quando muda dentro, muda fora. Em 32 passos, que é o tamanho do altar, a minha vida mudou. Quando eu desci do altar, Deus me devolveu a fé que eu tinha. Ele me devolveu a fé conquistadora. Né? Ele me devolveu a fé conquistadora e me mostrou a fé salvadora. Então, quando você retoma a sua fé, quando Deus devolveu a minha fé, eu falei, eu posso fazer. Eu posso, eu consigo. Meu sacrifício foi tão forte que na outra semana Deus já me respondeu. Eu lembro que eu recebi um convite de uma empresa para poder vender bobina de aço. Eu nunca tinha vendido bobina de aço. Era um mercado totalmente novo para mim. E Deus foi me dando a direção, Ele foi me mostrando os clientes, né? Então Ele me mostrou um mercado que eu não conhecia. Eu não conhecia mercado de bobina, era do mercado de gesso. Deus ele abre portas onde nem janela tem. Eu comecei a ganhar por semana valor que eu nem imaginava. Né? Deus foi tão bom comigo que eu não esperava chegar até o final do mês para poder receber. Eu fazia uma venda e automaticamente essa empresa já me pagava. E eram valores altos. Mesmo como empresário antigo, era fora da minha realidade o que eu ganhava. Os donos dessa empresa me chamaram para fazer uma parceria, né? Então praticamente eu entrei com o conhecimento, né? E eles entraram com o capital. Então eu recuperei o apartamento, paguei toda a dívida, né? Comprei outro carro, né? E hoje eu tenho uma empresa avaliada em mais ou menos hoje uns 3 milhões e meio de reais. Ela tem funcionário, ela tem caminhão, ela tem 4 maquinários de ponta. Só em maquinário a gente tem mais de R$1 milhão. O meu patrimônio hoje é o Espírito Santo, porque Ele que dirige a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho livre-arbítrio. A pessoa de Deus, ela não tem livre-arbítrio. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela faz a vontade de Deus, ela faz aquilo que agrada a Deus. E Deus olha o seu sacrifício, Ele responde. Quando você anda com justiça diante de Deus, Ele não desampara você. A fogueira santa, ela faz parte. Nada melhor, uma ocasião como a fogueira santa, para você deslanchar na fé, na prosperidade, no seu casamento, em tudo. A fogueira santa, ela resolve. O que você não conseguiu resolver, vai para o altar, vai para a fogueira santa. Deus resgatou meu casamento, né? Que praticamente eu já tinha perdido meu casamento. Eu sou casado há 17 anos, uma mulher de Deus também hoje, me acompanha no meu ministério. Deus resgatou todas as áreas da minha vida. O altar é a única solução. Se você acha que você vai conseguir com a força do seu braço, eu também pensava assim. Eu tinha humanamente pensando pelos olhos físicos, eu tinha toda a condição de levar uma empresa. Muito maior do que a que eu tinha. Eu tinha toda a condição, eu tinha todo o preparo, eu era preparado para aquilo, me preparei para aquilo. Só que nem todo aquele preparo que eu tinha foi capaz de eu conseguir salvar a minha empresa. Então, a partir do momento que eu entendi que o altar era a solução, e eu me entreguei no altar, eu entreguei a minha vida no altar. Então hoje eu vejo o pessoal falando de crise. A minha empresa, ela não para. Ela começa a trabalhar às 7 horas da manhã, vai até às 7 horas da noite, né? Tem dias que vai até um pouco até mais tarde. E assim, a gente nunca vendeu como está vendendo agora. O altar, ele responde. Se você entender, se você conseguir ter o entendimento que o altar é a única solução, a sua vida vai deslanchar, mas em todos os sentidos.